Sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual. Eu quero orar com você. Se você puder, feche seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh, meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh, meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos. Senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh, meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem que está em Cantares, capítulo 2, o versículo 15. Diz assim: apanhe as raposinhas antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. Olha isso, irmãos, este versículo é tão pequeno, mas ele é tão profundo no seu significado. Às vezes a gente passa a maior parte do tempo se preocupando com coisas grandes, e a gente se esquece das pequenas coisas. Neste versículo está dizendo para nós tomarmos cuidado com as raposinhas, pois são elas que estragam a plantação de uvas que está em flor. Ou seja, são as pequenas coisinhas da nossa vida que podem nos prejudicar. As pessoas costumam dizer que nós não tropeçamos nas montanhas, nós tropeçamos nas pequenas pedrinhas ao longo da caminhada. E a Bíblia diz também no livro de Joel, a partir do capítulo 1, que a colheita do povo de Israel sempre era destruída por coisas pequenas. Pequenos gafanhotos destruíam as lavouras de uma nação inteira, ao ponto daquele povo viver uma crise terrível por causa de simples gafanhotos. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque são as pequenas coisas que podem nos destruir. Afinal, nós não damos muita importância a elas, sendo que nós devemos nos preocupar com cada detalhe. Talvez você está aí preocupado em não cometer aqueles pecados que todo mundo se escandaliza, aqueles pecados que aos olhos do homem são maiores. Mas muitas vezes a gente se esquece das pequenas coisas que a gente faz no dia a dia. Uma mentirinha, um olhar sensual, uma música que você escuta que não agrada a Deus, ou talvez uma amizade que você acha que não tem nada a ver. São esses pequenos vacilos que aos poucos vão abrindo uma brecha, e o inimigo é especialista em pegar aquela brecha e entrar na vida da pessoa e arruinar a vida dela. Então, meus irmãos, a vigilância tem que ser diária, tem que ser constante, porque quando o pecado entra na vida de alguém, ele não começa grande.
Quando ele entra, ele vai crescendo, se acumulando, aumentando e vai passando a ter domínio sobre a vida daquela pessoa. Por fim, ela está aprisionada, ela está presa naquele pecado, e à medida em que o tempo vai passando, a vida da pessoa vai ficando pior a cada dia. E é por isso que você e eu precisamos sempre confessar os nossos pecados e não deixar que eles cresçam e dominem a nossa vida. Nós não podemos deixar que esses pecadinhos se tornem pecados de estimação, no qual a gente cuida deles todos os dias, a gente os alimenta, mas aquilo ali vai nos destruir. Então, meus irmãos, assim como as raposinhas, elas podem estragar todo um jardim, todo um pomar, nós devemos tomar cuidado com as coisas bobas, com as coisas simples e pequenas. Talvez seja o seu celular que está te atrapalhando, talvez seja aquele site que você acessa, talvez seja aquele contatinho do WhatsApp que você tem aí, que você não quer apagar. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós não podemos ter um coração dividido. Se nós quisermos receber alguma coisa de Deus, o nosso coração tem que estar voltado 100% para Ele. Porque se estivermos com a mente no mundo e o coração voltado para Deus, nós não conseguimos crer de verdade. Com o tempo nós vamos perdendo a vontade de orar, de ir à igreja, de ler a Bíblia, simplesmente por causa desses detalhezinhos que a gente deixa passar. E sem que a gente perceba, ele atrapalha a nossa família, ele traz problemas no ambiente de trabalho, ele traz problemas dentro da igreja. Meus irmãos, vamos tapar as brechas e vamos resolver esses problemas na nossa vida, tá bom? Não fique pensando, não tem nada a ver, o que tem eu fazer isso? Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu estava questionando a Deus por que eu deveria me manter em santidade, sendo que tantas pessoas na igreja estavam vivendo as coisas do mundo. E aí um dia o Espírito Santo falou bem forte no meu coração: meu filho, você não é todo mundo, você não é igual aos outros, eu tenho uma obra específica na sua vida, uma obra única e especial. E então naquele momento eu aquietei meu coração e eu descansei em Deus, crendo que sempre existe uma recompensa para aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Eu costumo dizer, faça o que é certo mesmo que tudo esteja errado. A obediência a Deus sempre traz recompensas. Amém? Então agora eu quero orar pela sua vida, orar por você que está todos os dias aqui comigo, você que tem dado brecha, você que acha que não tem nada a ver postar uma foto sensual na internet ou dizer certas palavras. Eu não sei qual é o seu pecado. Cada um de nós deve dar conta diante de Deus, cada um de nós tem que se arrepender e voltar para o Senhor, porque Deus é fiel para nos perdoar, Ele é fiel para nos purificar e nos dar uma nova chance. E é isso que nós vamos fazer agora. Amém? Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero Te louvar porque todos os dias as Tuas misericórdias se renovam sobre nós. Oh, meu Pai, nesta noite nós estamos aqui Te pedindo, restaura a nossa vida, Pai. Nos livra do pecado. Tudo aquilo que ocupa o nosso coração hoje, Pai, nós abrimos mão e nós Te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a vencer este mundo, a vencer as tentações. Oh, meu Pai, nós não queremos mais ser escravos do pecado. Queremos, meu Pai, ter uma vida de intimidade contigo. Nos ajude, Jesus, nos capacite, Pai, porque todos os dias o pecado vem, ele bate à nossa porta. O diabo vem tentando contra nós para nos destruir, mas nós estamos aqui, Jesus, aos Teus pés, Te pedindo, Senhor, perdoa-nos mais uma vez. Senhor, purifica a nossa mente, o nosso coração. Não deixe que nada, Senhor, ocupe o lugar que é Teu, Senhor, no nosso coração, porque nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Quantos agora, meu Pai, estão ouvindo esta oração e tem um chamado grande? O Senhor já fez promessas, já entregou profecia, mas essa pessoa parece que está parada no tempo. Essa pessoa está travada, porque o pecado tem sido um peso na vida dela. Senhor, ajuda ela a romper com relacionamentos que não vêm de Ti, seja uma amizade, seja um namoro, um noivado. Senhor, ajuda essa pessoa, meu Pai, a Te buscar sobre todas as coisas, a Te amar sobre tudo, Pai. Oh Deus, como é difícil viver neste mundo, mas eu creio que quando estamos na Tua presença, quando o nosso coração é 100% Teu, então nós desfrutamos de uma paz que excede o entendimento, a paz que esse mundo não pode dar. Por isso, meu Deus, eu Te peço, cobre-nos com a Tua presença agora e que a gente possa sentir essa alegria e essa paz de pertencer ao Senhor. Deus, nós não somos deste mundo, nós nascemos de novo, nós nascemos para Cristo e nós queremos andar com o Senhor todos os dias da nossa vida.
É o que te pedimos e já te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença que tem nos revestido nesta noite agora. Eu creio, Deus, que esta oração está alcançando vidas e mais vidas. E eu creio que a presença do Espírito Santo vai inundar esses corações. Oh, Jesus, não deixe essa pessoa continuar nesta vida, Senhor. Ajuda ela, Senhor. Liberte ela de todo mal. Liberte ela de tudo aquilo que a afasta do Senhor. Eu creio que quanto mais ela andar nos teus caminhos, mais o Senhor vai cumprir as tuas promessas. Eu te peço, ó Deus, abençoa esse casamento, Pai, que tantas vezes é atribulado, tem sido tentado a romper, a desistir um do outro. Senhor, meu Deus, enche o nosso coração com uma paz, com uma tranquilidade, com o equilíbrio, que a gente não venha agir por impulso, que a gente não venha agir pela raiva, pelo estresse, mas que a gente venha agir guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada. Nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos